Bom dia. Bom dia para o pessoal que está em casa também. É uma alegria muito grande para a gente ver rostinhos aqui. É muito bom a gente poder estar com as portas abertas nesse domingo, né? Apesar de um número bem reduzido. E muita gente assistindo em casa e isso alegra muito o nosso coração, né? Então, eu vou convidar vocês para ficar de pé. A gente vai falar com Deus e depois a gente vai cantar. Pai querido, muito obrigada porque o Senhor nos deu esse dia. Um dia tão bonito, Deus, onde a gente pode levantar, acordar, saber que as suas misericórdias se renovaram sobre nós e poder vir à tua casa, Deus. Obrigada por cada um que está aqui. Muito obrigada por cada um que está assistindo em casa, Deus, que seja um momento que a gente possa cantar e te adorar de todo o nosso coração e também aprender a tua palavra, Deus. Que tudo que seja feito aqui seja para honra e glória do teu nome, Deus, e a gente possa te dar uma adoração verdadeira. Em nome de Jesus, amém. Vou cantar animados para Deus. Essa música fala que só para te adorar e fazer teu nome grande, a gente está aqui. Que isso possa ser verdadeiro no nosso coração e a gente possa cantar com alegria. A palavra de Deus diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida aqui, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E aonde deve estar firmada a nossa esperança? Aonde deve estar o nosso coração? É em Cristo, na volta dele, na eternidade com ele, nas coisas do alto. E essa música fala que Jesus virá outra vez aqui. Que alegria esse dia será, né? E o nome dessa música é Um Dia Lindo. Que dia lindo, que dia incrível vai ser o dia que a gente vai estar com Cristo, né? Que também a gente possa cantar com alegria essa música. Alegria
Jesus. Deus, eu te peço, Pai, que abençoe a vida de cada um aqui, Pai, das famílias representadas, Deus, assim como as famílias que nos assistem, Deus. Deus, eu te peço que conduza, Pai, agora esse momento, Deus, para que o nosso coração, Pai, entenda e que seja uma coisa duradoura, Deus, que nós possamos estar lembrando durante a semana, estar ensinando aos outros durante a semana, Senhor. Deus, é isso que eu te peço, com perdão dos nossos pecados, Pai, em nome de Jesus. Pode ser, tá? O Alex tem a palavra. Bom dia, amados. Bom dia quem está em casa não gosto de usar a expressão assistindo, né? Porque assistir a um show, assistir a um evento, está em casa participando dessa escola dominical. Um grupo pequeno presente aqui, um grupo maior em casa. Devido ao período de pandemia, tem sido assim e esperamos que em breve, muito breve, isso passe, isso acabe. Mas antes de nós fazermos a nossa continuação do livro de Apocalipse 13, iniciarmos o 13 hoje, nós vamos fazer uma oração. Bom, a igreja tem a função de pregar a palavra do Senhor, de estar em comunhão, na adoração ao nosso Deus, mas também um dos papéis da igreja, principalmente nesse período tão terrível que nós temos vivido, e clamar a Deus por socorro, clamar a Deus por consolo, que Deus possa revelar a sua mão poderosa, como tem revelado dia a dia nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, na nossa cidade, no nosso país. E eu sei que cada um tem um motivo. Sabemos que não é só a pandemia, tem gerado muitas questões econômicas, sociais, políticas, pessoais, outros tipos de enfermidades, outros tipos de lutas e batalhas. Todos nós temos, e a pandemia veio para agregar e somar, intensificar esse sofrimento. E a igreja tem esse papel de clamar a Deus por uma ação, e que a gente possa ver essa ação para a gente conseguir adorar a Deus e glorificá-lo ainda mais. Então feche os seus olhos, você que está em casa também, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, nós agradecemos o Senhor, nós agradecemos porque sabemos que o Senhor é Deus, sabemos que o Senhor age na história, o Senhor faz acontecer, o Senhor dá livramento, o Senhor cura, o Senhor transforma. Nós cremos que o Senhor é Deus, soberano, poderoso, para fazer grandes coisas. O que nós não sabemos, não entendemos, Deus, muitas vezes, é por que as coisas acontecem assim, mas sabemos que o Senhor está no controle. Um dia, com certeza, lá no céu, nós vamos compreender as coisas que passaram nesse mundo com maior clareza. Mas enquanto não temos essa clareza, Pai, o Senhor possa aquecer cada coração, aumentar a nossa fé, nos dar a convicção de que o Senhor está agindo na história, que o Senhor é Deus. E Deus, se possível, se for da sua vontade, que a manifestação da sua glória, da sua graça, do seu poder, possa ser visto na vida de cada irmão, de cada pedido colocado, de cada luta aqui batalhada, que o Senhor possa se revelar como um Deus gracioso e poderoso, para que vidas sejam salvas, para que pessoas possam conhecer a Ti e nesse mundo possam perseverar na fé. Obrigado, Deus, por permitir estarmos na Sua presença nessa manhã. E também, Deus, abre nossa mente para que possamos compreender, Deus, os fatos históricos de uma revelação tão difícil que é a Apocalipse. Mas também que não seja só um conhecimento, mas que isso possa entrar em nosso coração e nos fazer diferença como igreja, como crentes, ou como pessoas que ainda não conhecem o Senhor, possa conhecer e temer o Deus tão poderoso. Ó Deus, precisamos que o Senhor fale conosco. E se o Senhor não falar em nosso coração, tudo que for feito aqui hoje cai por terra.
Se o Senhor não agir, Pai, transformando mentes e corações, tudo que nós ensinamos não vale nada. Porque precisamos do agir do Senhor para que possamos ter uma vida transformada. Peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abra a palavra do Senhor lá em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13. Nós vamos ler parte dele. Ele é extenso, tem 18 versículos, mas extenso não só pela quantidade de versículos, tá bom? Ele é extenso pela quantidade de informação e de ações históricas que nós temos que ver aqui. Então nós não vamos estudar todo, né, as duas bestas que emergiram da terra e do mar, o 666, nós vamos fazer isso por partes. Né? Então nós vamos hoje estudar só sobre a primeira besta, o primeiro aliado do anticristo, que eu confesso que se nós fôssemos estudar todos os fatos históricos e todos os textos que falam desse momento ou desse personagem, nós ficaríamos um bom tempo só falando sobre isso. E aqui hoje é um apanhado geral, tá? É um assunto mais no geral para que possamos entender. E na verdade não é algo novo, tá? Talvez uma linguagem diferente, talvez uma construção diferente do capítulo de Apocalipse 13, mas ele está iniciando, ou iniciou no capítulo 12, um novo ciclo de narrativa, ou seja, João ele conta 7 vezes a mesma história. Então são 7 ciclos de contar a mesma história. No capítulo 11, a 7ª trombeta, ele contou o final, que era o julgamento final, o fim do mundo, a vinda de Cristo. E no capítulo 12, ele inicia, ou ele reinicia a contar a mesma história, só que agora com os detalhes. Então, cada história que ele vai contando, ele vai acrescentando informações. E nesse novo ciclo do capítulo 12 em diante, ele vai acrescentar alguns personagens e dar nome e funções a esses personagens, como as bestas, o anticristo, meretriz, falso profeta. Ele vai criar alguns personagens que estão relacionados com a história. Ou seja, se você estudou pela live ou presencial até agora, alguns capítulos, então você não está fora do contexto. Ele está dizendo a mesma história sendo contada. Qual é a mesma história? Ele começa desde a criação, falando um panorama geral, mas vai dar uma ênfase maior no período da igreja, que é da primeira vinda de Jesus Cristo, à segunda vinda de Jesus Cristo, a que nós acabamos de cantar. Jesus virá, ele virá. Um dia lindo, talvez eu encontrar, né, eu estarei encontrando com ele. Será um dia lindo, é verdade. Mas antes desse dia lindo acontecer, teremos dias difíceis, diz a palavra de Deus, e é o texto que nós vamos ler. Mas vamos lá, verso 1. Verso 1 do capítulo 13 diz assim: Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres, e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vivia era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então eu vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, e seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo que é semelhante à besta. Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferir arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, e os vencesse. Deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém levá-lo para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada.
aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém. Mais uma vez, João coloca uma figura aqui estranha que nós temos que fragmentar ela e entender as partes desse monstro, dessa figura, para entendermos que besta é essa, que surge da onde, quais as suas referências ou características, chifres, diademas, poder e a sua ação aqui na Terra. Então nós temos que entender isso, e esse é o propósito de hoje, entender que é essa besta que surge do mar, quem vai ser e qual é a sua intenção, qual é o seu propósito, qual é a sua ação nesse mundo. Para depois nós entrarmos na segunda besta, entendermos quem é, qual a sua ação, o seu propósito e como ela marca com 666. Dentro desse contexto das duas, nós vamos ver aqui uma batalha espiritual gigantesca, que na verdade já iniciou o Apocalipse 12 com o dragão perseguindo a mulher. Bem, mas vamos então entender. Quando João está falando no capítulo 13, nós temos que ler o 12 e o verso 17 para entendermos a continuação da história. O 12, verso 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então no capítulo 12, na aula passada, nós vimos assim, que tinha um dragão, uma figura mitológica, um dragão com chifres, com vermelho, colorado lá, então, vermelho com uma cauda enorme que arrastava a terça parte dos anjos. E tinha uma mulher, vestida de sol, com as luas sobre os pés, uma coroa na cabeça, e que ela estava grávida, perto de dar à luz. E o dragão se colocou em frente a essa mulher, esperando a criança nascer para devorar, para arrebatar essa criança. E Deus livrou essa criança, levou a mulher de onde ela estava, sendo perseguida, e Satanás criou uma ação, o dragão criou uma ação como um rio, como correntes de água, para derrotar e destruir, e não conseguiu. Então o capítulo 12 fala assim, que essa mulher, ela é a promessa de Deus desde Gênesis 3,15, quando Deus disse à mulher, a Adão, Eva, a Satanás, e Deus faz uma ação didática. Por duas vezes Deus ele vai falar com Adão e Eva e Satanás presente sobre a salvação. Deus pega numa situação bem pedagógica, eu sempre falo que Deus é um pedagogo, um didático fantástico. Ele, depois do pecado de Adão e Eva, ele coloca Adão no banquinho, Eva no outro banquinho, a serpente, Satanás no outro banquinho, os três sentados como se fosse na frente do diretor ou do pai ali que está conversando, e Deus pega um cordeiro, pega um animal, chega para Adão, chega para Eva, e Satanás ali ouvindo isso e pergunta: olha que animal bonitinho, esse animal fez alguma coisa de errado? Não. Esse animal contribuiu com o pecado? Não. Esse animal tem defeito? Tem alguma culpa? Esse animal errou? Adão e Eva falaram assim: não. Deus pegou a faca e começou a escorrer o sangue. E Deus falou assim: está vendo? Vocês erraram, vocês obedeceram, agora esse animal inocente vai escorrer o sangue dele. E Deus tirou a pele do animal e vestiu o homem da sua nudez, que foi a despertar pelo pecado. E Deus estava dizendo: está vendo? Por causa do pecado, seu Adão, seu Eva, esse animal perfeito, sem defeito, derramou seu sangue. Isso foi necessário para vestir. O que ele já falava? Ele já falava a anunciação de que Cristo, o Cordeiro perfeito, sem pecado, inocente, teve que ser
morto, o seu sangue derramado, por causa do pecado da humanidade. Ele não tinha culpa nenhuma. E antes disso, essa foi a ilustração para mostrar uma promessa. A promessa foi que o descendente da mulher, Deus dizendo, de você, Eva, vai nascer um descendente, vai nascer um menino, vai nascer alguém especial do projeto de Deus, e esse alguém vai esmagar a cabeça de Satanás, vai destruir Satanás. Então Satanás vai criar perseguição contra essa mulher, contra essa promessa, e lá na frente Deus vai trazer o seu filho, e o seu filho, que é esse cordeiro que eu expliquei para vocês, vai derramar o seu sangue e vai vencer todo o inimigo de Deus, que é a morte, que é o inferno, que é o juízo sobre o pecado e que é o próprio Satanás. Daquele dia em diante, Satanás, sabendo que Deus pedagogicamente ensinou e que Deus prometeu que a salvação viria pelo Cordeiro de Deus, que é o seu filho, que iria nascer dentro do povo que ele separou, Satanás, como dragão, criou na história, como rios de água, a sua história, ações para destruir o nascimento de Jesus. Porque se ele conseguisse barrar a promessa de Deus, de Jesus nascer, não haveria salvação para a humanidade. Aí no capítulo 12 ele vai narrar isso, e vai narrar ainda mais, que ele tentou e perdeu, que Jesus nasceu. A última tentativa foi com o rei Herodes, quando ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, e Deus levou Maria e José, Maria grávida, para o Egito, para que não fosse morto as crianças que estavam ali. Ele tentou, não conseguiu. Depois diz assim, de que ele, já que ele perdeu a batalha de não levar Cristo, não tirar Cristo da história, ele faz o quê? Ele chama o próprio Jesus Cristo no deserto e oferece para Jesus, dizendo: Jesus, Deus, o Pai, prometeu, se você morrer, você vai ser rei. Pois eu tenho uma proposta para você. Se você não for para a cruz, eu te darei o rei. Olha que proposta interessante. Olha que proposta sedutora. Talvez se fosse eu lá, vou para a cruz nada, morrer para esse povo aqui, o povo de casa, eu não vou morrer não. Né? Mas Jesus repreendeu Satanás e disse: eu vim aqui para servir o propósito da salvação. Ele foi para a cruz. Satanás perdeu de novo. Então na história esse dragão ele lutou contra Cristo na sua história e perdeu. Ele lutou contra Cristo tirando da cruz e perdeu. E o verso 17 que nós lemos vai dizer assim: depois dessa toda derrota, esse fracasso, essa falha, a investida de Satanás contra Jesus, contra a história, e não conseguir, agora ele se coloca bravo na areia do mar, irado porque perdeu, nervoso porque até agora só tomou laço, só apanhou de Deus. E agora ele vai fazer o quê? Já que eu não consegui derrotar Deus, já que eu não consegui usurpar o lugar de Deus, já que eu não consegui tirar Cristo da história, ou acabar com Jesus Cristo, então eu estou aqui, num período curto que me resta, na areia do mar, perseguindo os descendentes da mulher, que fala da igreja, da vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Ele estava onde? Em pé, na areia do mar. Quando a gente lê isso, a gente pensa assim: Satanás até que tem bom gosto, foi para a praia, né? Em vez de escolher o deserto para ficar lá, não, ele foi para a praia. Não, a figura aqui, ele não estava numa praia tomando sol. E uma vez alguém brincou assim que ele era o dragão vermelho porque ficou muito queimado do sol da praia. Não, o vermelho é o ódio que ele sentia e sente pela toda a ação e criação, é aquilo que segue a Deus. Essa areia do mar, ela tem um simbolismo muito importante. Nós vamos entender quando inicia o capítulo 13. Vamos ler de novo o verso 1 do 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças,
sobre os chifres diademas e sobre a cabeça o nome de blasfêmia. E o verso 2, a besta que eu vi é semelhante, ele tinha o leopardo, ao urso, ao leão, e tinha seu nome escrito lá, blasfêmia. Viu emergir do mar. Eu fico imaginando a cena, né? A minha mente, às vezes teatral, fica imaginando a situação, João, né, parado, de repente ele olha assim o mar, e o mar começa a agitar, ele vê o dragão parado na areia, e de repente o dragão olha, como quase Cristo fez, só que Cristo foi acalmar o mar, e esse dragão começou a agitar o mar. E o mar perto da areia começou talvez a borbulhar, sair ondas, sair peixe pular, alguma coisa aconteceu de algo cinematográfico. De repente João começa a ver algo saindo, subindo dentre as águas. E a narrativa que ele vai ver, que ele começa olhando primeiro, ele vê algumas coisas, ele não vê o personagem inteiro. Ele diz assim, que vi do mar e que tinha 10 chifres. Quando começa a subir o personagem, ele começa a ver o personagem com que ele começa a ver apenas os chifres, 10 grandes chifres. Algo assustador, porque não é normal ver isso. E de repente ele começa a ver os chifres subindo, ele continua olhando, o mar agitando, e de repente, além dos chifres, ele começa a ver a cabeça. E eram 7 cabeças, diademas brilhando. De repente começa a surgir, além do chifre e a cabeça, começa a aparecer o corpo dessa besta. E o corpo tinha aqui algumas características: leopardo, com asas, com dente, urso, leão, todas ações de animais destruidores, caçadores, violentos. E essa besta surge, ela surge com blasfêmia, ela surge com palavras de blasfêmia. A pergunta é: conseguiu imaginar a cena vindo lá? Eu pensei tanto isso ontem que fiquei com medo de sonhar com isso, né? A besta sonhar com a besta, né? Sonhar com isso é assustador. Mas teve alguém que sonhou com isso. João viu isso. Mas teve alguém que teve o mesmo sonho. E foi terrível. E esse alguém que teve o mesmo sonho diz assim que até entender o que estava acontecendo, o seu coração ficou perturbado, ele ficou nervoso, ele perdeu o sono, ele não conseguia comer e respirar, até que Deus revelou. E para entendermos quem é essa besta, nós temos que abrir lá no livro de Daniel. Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, nós temos que fazer essa interpretação. Porque um dos sentidos de nós estudarmos a Bíblia é que, e uma das regras da hermenêutica, é que a Bíblia, ela tem que ensinar as verdades da própria palavra de Deus. Antes de nós buscarmos argumentos históricos, argumentos filosóficos, argumentos científicos para tentar defender alguma tese, nós temos que primeiro ler a Bíblia e dentro da própria palavra de Deus, a gente conseguir compreender quem são ou o que é essa besta. Daniel, capítulo 7. Comentava com o seminarista Tiago agora há pouco, que para entender o livro de Apocalipse 13, precisamos de um conhecimento histórico, tá? Uma noção de história. E Daniel vai nos dar essa base. Diz assim o verso 1 do capítulo 7 de Daniel: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visão ante os seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu, logo o sonho relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Agitavam o mar grande. Olha só, vamos ver uma semelhança.
4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão. Ele tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e pôs-se em 2 pés como homem. Ele foi dado a mente como homem. Continuei olhando, eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes trazia 3 costelas. Ele dizia: levanta-te e devora muita carne. Depois disso continuei olhando. Eis que outro homem semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Depois disso eu continuava olhando. Nas visões da noite, eis aqui o 4º animal. Esse animal era terrível, espantoso e sob modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis nesse chifre havia olhos como de homem, uma boca que falava com insolência. Agora o verso 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Agora vem a resposta das visões. Esses grandes animais, que são 4 reis que se levantaram da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e os possuirão para todos sempre, de eternidade e eternidade. Então eu tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, unhas eram de bronze, devorava, fazia em pedaços, pisava os pés. Também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, do outro que subiu, diante do qual caíram 3 daqueles chifres que tinham olhos e uma boca que falava com insolência, blasfêmia, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que os chifres faziam guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram a terra. Tá bom até aqui. Vamos explicar tudo isso de novo, né? O que Daniel estava tendo a revelação? Ele viu 4 animais surgindo. 4 animais com características diferentes. Mas ele vai dar uma ênfase que o último animal, ele era mais robusto, mais forte, mais poderoso, mais terrível, mais violento, é assustador, insolente. E isso, o seu coração, e na visão dele diz assim que depois do 4º animal, que perseguiu os santos, veio o ancião de dias, né, alguém experiente, e derrotou esses 4 reinos. E Daniel tem essa revelação, tem essa explicação. E Deus revela para Daniel dizendo assim, de que quando vem do mar, surge do mar, ele está dizendo que é nações, pessoas, multidão de pessoas. Porque os 4 reis, os 4 animais, que são os 4 reinos, com os seus reis, eles vieram, eles surgiram do meio do povo. Eles são nações que não temem a Deus. São nações que são governos que não se relacionam com Deus. E, na verdade, são nações que vieram perseguir o povo de Deus. Mas o último que virá é terrível. Essa é a revelação. Então ele está dizendo que a besta de Apocalipse 13, que emergiu do mar, tem a ver com reino e nação. Que o poder, chifres, 7 cabeças, perfeição, o reino total. Então a besta que emergiu do mar, ele vem com 7 cabeças, são reinos, reis, chifres, poder
diademas, glória, ele veio para reinar. E na história, depois que Daniel tem essa revelação, ele associa com o capítulo 2 de Daniel, quando ele tem uma outra visão, de uma estátua gigante, cabeça de ouro, né? Bronze, prata, os braços, depois vem a cintura, os pés, e uma pedra foi cortada, foi rolada e derrubou toda. E essa foi a visão de Nabucodonosor. E ao revelar as duas visões, Daniel estava dizendo que 4 grandes reinos iriam surgir na história e que iria fazer perseguição contra o povo de Deus. Mas como a gente sabe disso? Lembra da capítulo 12? O dragão não agiu na história para tentar acabar com a vida de Jesus, e Jesus não veio do povo judeu, Jesus não veio de Maria, que é do povo judeu, Jesus não veio de toda essa história. Então, esses 4 reinos são a história, os reis que surgiram na história, que foram cativo, levou cativo, foi perseguidor, destruidor, ação de tentar eliminar, acabar com o povo judeu. Quem são os povos? E a história nos ajuda a construir isso. Babilônia, onde Daniel foi cativo, onde Isaías, Jeremias e outros profetas escrevem sobre o pecado do povo de Israel, da perseguição e dos 70 anos de cativeiro. Depois vieram os médios e os persas, que guerrearam contra a Babilônia, conquistaram a Babilônia e também levou cativo o povo judeu e escravizou. Na história nós vemos ainda, né, além da Babilônia, médios e persas, Grécia, grego mesopotâmio, que seja Alexandre o Grande, que veio a conquistar toda a questão do mundo conhecido da época, inclusive conquistou e cativo como servos da Grécia, foi Jerusalém, foi o povo judeu, onde houve a helenização. Os 4 generais, onde um dos generais da Grécia, Etíoco Epifânio, foi lá e perseguiu, lutou, batalhou para construir uma cultura, religião contrária ao Deus de Israel, onde entrou com um cavalo, e Etíoco Epifânio entrou e fez esse som dentro do templo. Vamos lá aproveitar. Ele perseguiu, guerreou. Depois, com a Grécia, ao cair da Grécia, veio um novo povo, que também foi opressor do povo judeu. Roma, o Império Romano, que tinha uma característica terrível militar, uma força militar gigantesca, mas também tinha uma capacidade de ideologias, de alianças, até mesmo com a construção do cristianismo. Daniel está dizendo na história que levantariam-se reis, levantariam-se reinos, e esses reis e reinos, eles eram contra as coisas do Senhor, contra a adoração ao Deus, e qualquer objeto de culto eles iam perseguir. E Daniel está dizendo que na história houve a perseguição. A história confirma que a perseguição sobre o povo de Israel. A história ensina, houve essa destruição e cativo, mortes, destruição ao povo judeu. Esse era o papel do grande dragão no 12. Perseguir na história, acabar por várias e várias vezes reinos, nações, perseguiram Israel, chegando ao ponto de quase exterminar o povo judeu da história. Não conseguiram. Sabe por quê? Deus sustentava por causa da sua palavra. Daquela promessa de Gênesis 3,15. Eu vou sustentar Israel, porque eu prometi que viria o filho. E tudo que Deus promete em sua palavra, com a sua palavra, Ele faz cumprir. Uma pausa aqui, né? Isso é confortável, isso é gostoso de ouvir, amados. Porque qual é a garantia de que eu e você vamos morar no céu? Nós ensinamos nessa igreja que Jesus nos leva ao céu,
Sem Jesus, nós vamos ao inferno. Qual é a garantia de que, ao receber, ao crer em Jesus, ao ter Jesus no meu coração, eu vou morar no céu? O que nos dá essa garantia? É o mesmo Deus que deu a sua palavra, lá em Gênesis 3,15, que nasceria um menino, e ele moveu a história, ele abriu o mar, fez chover pão, ele tirou água da rocha, ele foi nuvem, ele foi coluna de fogo, ele se manifestou, ele agiu, ele levantou reinos, tirou reinos, para que a sua palavra acontecesse. É esse mesmo Deus que prometeu com a sua palavra: se você crer em Jesus, você vai para o céu. Então ele move montanhas para cumprir a palavra que ele prometeu. Ninguém consegue. Se você crer em Jesus, e a palavra dele que por causa de você ter Jesus no seu coração, você vai morar no céu, essa besta não vai conseguir tirar. Bem, se essa besta são os reinos que Daniel está falando, Daniel disse que tinha a quarta, que era terrível. Que dessa quarta tinha os chifres. De repente, um chifre pequeno começou a surgir e derrubou 3 chifres. E esse pequenininho que surgiu ficou grandão. E esse grandão ele passou a ser o cara, o dono, o soberano, o grande reino, que é o reino dessa besta. Sabe por quê? Verso 2. Quais são as características dessa besta, a última? Ela tinha características do leopardo, primeiro reino, do urso, segundo reino, e do leão, terceiro reino. Por que ela é mais terrível do que as outras? Porque ela adquiriu característica maligna de todas as nações que passaram contra Israel. Então, todas as nações que fizeram contra Israel vão se juntar, todas essas características malignas de poder, numa só pessoa, num só reino. Essa besta que emergiu do mar. Então ela trouxe ali características de toda a sedução da Babilônia. Porque Babilônia seduzia pela sua glória, seu culto, toda a violência dos médios e persas, toda estratégia e velocidade e poder de destruição da Grécia, toda aliança, toda investida, todo pacto de enganação que Roma construiu em toda a história. E vai surgir o pequeno chifre que vai governar. Então quem é essa besta? Segundo Daniel, é um reino. É um reino que surgiu do mar, é um reino que surgiu do meio do povo, que não adora a Deus. E esse reino tem um rei, um governo, que ele vai ser terrível. Ele tem o nome de blasfêmia. E diz que esse reino, esse rei, ele vai agir de 2 maneiras, ou de algumas maneiras na história. Primeiro, ele vai tentar seduzir. No texto de Apocalipse 13 que nós lemos, ele diz assim que essa besta, ele foi ferido como de morte, de repente ele vai ressuscitar. Enganador, tentando mais uma vez se parecer com Deus, se parecer com Cristo. Ele vai ter palavras de sedução, de alianças. Ele vai tentar seduzir a raça humana, a adorá-lo, a buscá-lo. O texto diz assim de que aqueles que são do Cordeiro, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que andam com Deus, esses não vão se dobrar perante essa besta. O restante vai ser seduzido, vai se prostrar, vai se dobrar perante essa besta.
Então, contra aqueles que não dobrarem seus joelhos contra a besta, haverá uma grande perseguição. É isso que o texto está dizendo. Que vai surgir um reino que vai, nesse mundo político, econômico, financeiro, social, esse mundo humano, como surgiu na história vários reinos e reis, imperadores, que perseguiram o povo de Israel e perseguiram a igreja. Na história, mais uma vez, vai surgir alguém que vai fazer uma aliança. E nós estamos falando de que recorte histórico? A grande tribulação, a perseguição da igreja. Mateus 24 vai dizer assim, que guerras, rumores de guerras, o amor se esfriará, muitas coisas acontecerem. Esse é o princípio. Mas um dia, quando o homem o inimigo levantar, o anticristo, ele vai perseguir. Só que esse dia vai ser abreviado. Por quê? Por causa dos eleitos de Deus. Então ele está falando de um processo histórico que vai acontecer, que nós estamos nos aproximando. Quanto mais catástrofe, quanto mais guerra, quanto mais morte, quanto mais violência, quanto mais família destruída, quanto mais o amor vai se esfriando, quanto mais as coisas vão acontecendo, mais está aproximando. Lembra dos 6 selos, as 6 trombetas? É nesse contexto que vai surgir. Mas Alex, está dizendo que vai ser um reino ou uma pessoa essa besta? Com base em que nós falamos que é um rei ou um reino? Nós temos que ler um outro texto. 2 Tessalonicenses, prometo que esse é o último texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Aqui Paulo está falando, escrevendo à igreja sobre a segunda vinda de Jesus. E a intenção de Paulo escrever aqui é dizer para a igreja: não fiquem preocupados, vocês estão esquecendo, Cristo parece que está demorando, mas não está. Ele vai voltar, ele voltará, mas para que isso aconteça, para que ele venha, algumas coisas têm que acontecer ainda. Ele vai dizer aqui, verso 1 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses: irmãos, no que diz a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós nos exortamos. Ou seja, sobre o assunto, a vinda de Jesus e o nosso encontro com Ele, eu vou explicar para vocês, Paulo está dizendo. Verso 2: aqui não vos demovais de vossa mente, não tira a vossa mente com facilidade, nem vos perturbes o seu espírito, nem fique preocupados, quer por palavras, quer por epístolas, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Verso 3: ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá. Isto que? Jesus não vai voltar antes, que acontecerá que primeiro venha a apostasia. Antes de Jesus voltar, o amor das pessoas vão esfriar. A pessoa vai ficar muito mais mal amada, sem amor com Deus e com as pessoas. Depois, quando o amor se esfriar, vai ser revelado o homem da iniquidade. Quem é esse homem? O filho da perdição. Homem, filho, característica de uma pessoa. Aqui está dizendo que antes de Jesus voltar, o homem da iniquidade, o filho da perdição, esse sujeito vai levantar. Verso 4: o qual se opõe e levanta contra tudo que se acha, que se chama Deus ou seu objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse cara vai levantar, vai perseguir tudo aquilo que é Deus e é de Deus, e ele vai tentar sentar no lugar de Deus, como ele sempre tentou fazer, usurpar a glória de Deus. O 5: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas. O verso 7: com efeito ao mistério da iniquidade, ela já opera, mas aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o
a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. A revelação de Daniel e as palavras de Paulo e Apocalipse 12, 13 é a mesma história. O que Paulo está dizendo à igreja? Olha, vocês estão esperando a vida de Jesus, isso mesmo, não fiquem preocupados, isso vai acontecer. Quando? Eu não sei, mas antes de acontecer a vida de Cristo, o nosso encontro com Ele, primeiro, o amor vai se esfriar. As pessoas vão deixar de amar a Deus, as pessoas vão deixar de amar a família, as pessoas vão deixar de amar os filhos, as pessoas vão deixar de amar. Isso significa o oposto, que vão odiar a família, vão odiar as coisas de Deus, vão odiar o que Deus criou. Mas quando a apostasia começar a acontecer nesse momento histórico de caos social, caos na terra, terremotos, guerras, apostasia, vai surgir um homem, o filho da perdição, vai surgir um cara com poder. Esse poder vai ser dado a essa pessoa. Essa pessoa vai perseguir quem? Aqueles que são de Deus. Mas vai ter aqueles que não são de Deus, porque ele vai se assentar num trono, querendo passar pelo próprio Deus. E ele vai fazer uma guerra. Esse homem, esse governo, essa força que ele vai ter, vai ser contra o povo de Deus. Mas o próprio Deus vai, com um sopro, destruí-lo completamente. A derrota dele já está decretada. O que Paulo, o que Daniel e o que João em Apocalipse 12, 13 está falando? Está falando que um dia vai surgir alguém com poder. Esse poder veio do mar, dado pelo dragão, é maligno. E ele é o último animal terrível, com todas as malandragens de todos os povos que perseguiram o povo de Deus. E ele vai começar a seduzir, enganar, e até vai morrer e ressuscitar como semelhante a Cristo, ou seja, fisicamente, ou seu poder vai perder e voltar, pode ser isso, poder e força. Ele vai se passar, as pessoas vão olhar para ele e dizer assim: chegou o Messias, chegou o Cristo prometido. Porque ainda tem muitas religiões e muitos povos que estão esperando o Messias chegar, não reconhecem Jesus, estão esperando a promessa de Deus. E quando chegar esse homem, esse governo, esse reino, esse poder que vai se levantar, eles vão dizer: achamos o nosso Senhor, achamos o nosso Messias. E a igreja vai dizer: não, não é. Aí terá uma grande perseguição. Mas Alex, você vai encerrar o estudo de hoje dizendo que o bicho vai pegar? E nós vamos para casa no domingo, dia do Senhor, com a expectativa de que estamos mortos, estamos ralados, o bicho vai pegar? Não. Eu vou encerrar com o capítulo 13, o nosso último versículo do 13. A parte finalzinha do verso 10. A parte finalzinha, capítulo 13, verso 10. Diz assim: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Amados, em toda a história do povo de Israel, e antes, em toda a história que envolve Adão, que envolve Noé, Abraão, Isaac, Jacó, de Jacó, Israel, em toda a história de altos e baixos do povo de Israel, Deus sempre sustentou os teus servos. Detalhe, a Bíblia nunca disse que por ser crente ou por servir a Deus, nós estaríamos livres das lutas, das batalhas. Israel não foi assim, a igreja não foi assim. Mas em todas as batalhas que o povo de Israel passou, foi muito difícil, mas eles tiveram vitórias. A igreja militante do tempo de Jesus, dos apóstolos, com Nero, Vespasiano, Domiciliano e muitos outros, Tito, passaram por guerras. Muitos foram queimados vivos, jogados aos leões,
cortaram as cabeças, a igreja sofreu, mas Deus sempre sustentou. E Deus segurava nas mãos os seus filhos. Ele chama isso de que quando nós, na tribulação, estamos segurando, quando Deus segura nas nossas mãos, porque é mérito dele, é que nem uma criança, quando vai passar por um desafio, por causa do Pai gigantesco e fantástico que está sustentando, ela consegue aprender e superar as coisas. Isso é perseverança dos santos. Quando Elias, após destruir 400 homens de Baal, a rainha disse que ia matá-lo. É um paradoxo gigante. Ele derrotou 400 homens, ficou com medo de uma mulher, né? E nem era esposa. Imagina se fosse esposa, nem era esposa, né? E a rainha prometeu matá-lo e teve depressão, quis morrer, pediu a morte. E Deus disse: pare disso. Você está se achando que está sozinho? Não, eu separei nessa perseguição, eu guardei, eu protegi. Tem mais 7 mil espalhados, louvando o Senhor. Bem, eu não sei se nós vamos passar pela grande tribulação. Eu não sei se você e eu estaremos vivos quando surgir esse homem da iniquidade, esse poder, essa força política de governo. Eu não sei se eu vou estar, se os meus netos, né, Lucas e Antônio Netos, eu não sei se eu vou estar, se os meus netos, eu não sei quem vai estar presente. Mas o fato é que as lutas que nós enfrentamos hoje, como princípio dessas dores, nós estamos com Deus. E Ele está lutando a nossa batalha. E se nós passarmos amanhã por essa tribulação, vai ser difícil? Vai. Mas é Ele que nos sustenta. Porque no final, aqueles que são de Deus, em Cristo, vão para um lugar melhor. E aqueles que adoram, são seduzidos pela blasfêmia e engano dessa besta, vão para o inferno, vão sentir a mão e a ira de Deus. E nesse contexto surge a segunda besta, que é a aula para a semana que vem, que é a segunda besta e o selo do 666. O que será que é isso? Não sei. Vou estudar para saber da semana que vem. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse texto tão difícil, mas entendemos de que o Senhor está agindo, lutando. E como seu povo, Deus, que passa hoje por essa tribulação, que é a pandemia, onde não só pessoas estão morrendo, mas, Deus, a economia está afetada, porque pessoas estão perdendo emprego, com redução do salário, tendo prejudicado o seu ganha-pão, onde pessoas estão assustadas e com medo, tristes, onde empresas fechando, onde a economia é instável, onde a sociedade distanciando-se uma da outra, perdendo o amor e o prazer da comunhão, onde as igrejas estão fechando, onde a redução da adoração a Deus. Deus, esse momento tão difícil político, econômico, social, espiritual, nós vemos assim de que essa besta, ela continua agindo e está agindo. Deus tem misericórdia do seu povo. Nos dê força, sabedoria, para andarmos nos seus caminhos. Oh Deus, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem batalhado, até mesmo, ó Pai, aqueles irmãos que passaram pela morte, sabemos que eles não perderam, na verdade eles foram promovidos ao Senhor. Essa é uma grande vitória, de que nem mesmo as coisas desse mundo conseguem nos separar do seu grande amor, que a promoção dessa vida é a glória com o Senhor, é o presente, mas enquanto vivemos aqui, Deus nos socorre, como o Senhor fez na história, como o Senhor promete aqui na sua palavra, de perseverarmos como santos do Senhor. Deus, segure nossa mão, Deus, abre as portas, nos traga o sustento,
conforte, fale ao nosso coração, cure, restaure, faça as coisas acontecer. Deus, guarde o nosso coração para não sermos seduzidos por enganos, por falsas doutrinas, por falsos ensinos, que possamos olhar para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas é o Cordeiro de Deus que está com poder e glória e que virá. Jesus virá e um dia encontraremos com Ele. Ó Deus, faça nosso coração ter uma fé perseverante, que conseguimos olhar além das dificuldades, da crise, e olharmos com a esperança da glória do Senhor. E esse domingo, Deus, dia do Senhor, o Senhor possa nos dar a direção, a alegria, o descanso, também à noite, ou pela live, ou pela presença, possamos adorar o Senhor. Nos ensina, Deus, a servirmos o Senhor. Obrigado, Pai, por esse dia eu peço, em nome de Jesus. Amém. Tenham um bom dia a todos.